Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui de reproduzir o que falaram no vestiário colorado. Depois da partida, Roger, o presidente, Borré, Bruno Henrique e até o Rogério Ceni se manifestou e acaba tendo uma notícia. Mas olha, eu vou falar aqui sobre coisa boa, sabe por quê? Porque eu me dei bem na KTO. É tão raro isso acontecer que eu preciso falar aqui pra galera. Eu sou o cara mais sincero que você pode existir aqui na KTO. Eu sempre coloco as minhas perdidas, digo, olha, fui mal, acertei aqui, errei ali, enfim. E aqui eu tô pra colocar. Fiz duas apostas, uma eu acertei. A que eu acertei paga tudo e ainda sobra uma graninha pra eu brincar e me divertir na KTO. Coloquei que teria a vitória do Inter com ambos marcam. E no debate raiz, no palpitão do debate raiz, eu ainda botei 2-1 Inter, foi na cabeça. Na cabeça. Assim, ó, é muito bacana. Te dá uma... mesmo jogos que não são da dupla Grenal, jogos que a gente não tem necessariamente um interesse nem pra assistir, pra secar, pra torcer e qualquer coisa, faz muito, é muito engraçado e dá graça pra coisa, jogos que tu pode brincar na KTO. Mas percebe o termo que eu tô usando, brincar. Eu sempre falo pra galera, agora eu tô tirando onda porque eu acertei, mas eu erro também pra caramba. Então vai na boa, vai na fé, usa cinquinho, tem a Liga do Milhão na KTO que tu pode ganhar prêmios a partir de R$5 e vale a partir dos R$5, não precisa apostar 1 milhão pra fazer diferença. Com R$5 tu for acumulando acertos, tu vai bem na Liga da KTO, na Liga do Milhão da KTO com Denilson Show e companhia. Então, se quiser, na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Gente, olha só, eu começo falando que o Borré admitiu que foi uma semana muito difícil, que mais uma vez ele teve que forçar e acelerar o seu retorno porque o time do Inter precisava dele. E que nesse tipo de jogo, os jogadores que são referência precisam estar em campo. E ele esteve em campo. O Borré, para mim, foi o melhor jogador da partida. E admitiu que ele acelerou a sua recuperação porque o Roger não tinha centroavante para colocar em campo. Um outro jogador que conversou com a imprensa foi Bruno Henrique. E ele admitiu que estão irregulares no Campeonato Brasileiro, mas que é hora de voltar com tudo a partir de agora no Brasileirão. O Rogério Ceni falou também com a imprensa. E na entrevista dele, o Rogério Ceni estava um tanto quanto magoado, um pouco triste, ele vai para a Sul-Americana e tudo mais. E ele disse, olha, o problema, e aí eu até concordo com a avaliação dele, o problema do Bahia foi ter feito um gol e 1 minuto depois, 2 na verdade, ter sofrido o gol do Internacional. E ele lamentou dizendo, não foi nenhuma jogada criada, foi um chutão para frente, segundo o Rogério Ceni, sem nexo, que eles conseguiram, o Bahia não conseguiu se sustentar, ou seja, manter um posicionamento aceitável, e aí ele disse, tomou o gol e por conta desse gol tá fora da Libertadores. Eu concordo com ele que de fato foi o gol, foi a jogada da primeira fase da Libertadores. O Inter ali classifica, sabe? E ali mostra que pode classificar porque toma um gol e faz a reação logo na sequência. Mas o Rogério Ceni, dizer que o gol é sem nexo e tal, acho que ele não fez para criticar o Inter e sim criticar a sua equipe, os seus jogadores. Mas enfim, ficou uma crítica porque parece que o Inter, sabe, o treinador adora essa história de dizer, não, né, eles não construíram, como se fosse por acaso. Por falar em treinador, Roger Machado levou até seu celular para a entrevista, tava todo ali, todo errado, dizendo que o celular apagava, mas ele fez questão de dizer, olha, o Internacional, sob seu comando, tem 56 jogos, 30 vitórias, 17 empates, 9 derrotas. Dá na casa dos 65% segundo o cálculo dele, eu não vi, não confirmei, mas é o cálculo do Roger. 56 jogos, 30 vitórias, 17 empates e 9 derrotas apenas. Mas o Roger tentou se defender, tentou ver o copo meio cheio das coisas e disse tudo mais, mas ele falou, olha, eu falei para os jogadores, vocês gostam de adrenalina, eles gostam de adrenalina, de sair perdendo e conseguir virar. E aí até falou um palavrão no ar, eu acho que todo mundo aqui pelo menos tem consciência de que não é nada absurdo. Ele disse, esse grupo é fudido. Ele consegue transformar resultados adversos em resultados bons para o Internacional. E ele até lembrou, contra o Nacional, a imprensa daqui ficou dizendo, poxa, né, o Internacional evitou o vexame, empatou em 3-3, enquanto a imprensa do centro do país estava elogiando, segundo o Roger, confesso que eu não prestei atenção nesse detalhe, o fato do Inter ter poder de recuperação, não aceitar a derrota e tudo mais. Mas ele também garantiu, e aí é aquela história de dar aquela pancadinha na imprensa, mas também admite que tem uma parte de verídico no que é falado na imprensa, que o Inter, ele tá tentando conscientizar os jogadores do Inter que não dá. Ele falou que, gente, é mais saudável, é menos estressante, impacta menos no físico, né? Sair na frente e manter um resultado do que começar perdendo e ter que virar. Acho que isso é meio óbvio, né? Enfim. O Roger admitiu que são muitas lesões, mas porque não é um calendário normal. E até disse, olha, depois da parada,
não tem como cumprir o calendário. E ele está reclamando, inclusive, dizendo, olha, a média de lesão muscular de um jogador de futebol normal, num calendário decente, é de 2 por ano. No Brasil, os caras vão ter 4 ou 5. Porque não tem como jogar tantas partidas em tão curto espaço como está sendo jogado no futebol brasileiro. E por isso que ele está tendo, por exemplo, que lançar o Raikkonen, que é um menino que jogou agora no Sub-17, ele tem idade para isso. E ele disse, cara, eu tô tendo que botar esse menino por conta do calendário. E é justamente por isso que o futebol brasileiro tá assim. E o Roger tá reclamando. Mas pasmem, ou acredite, esse ano nós vamos jogar até o Natal, 23 de dezembro, por conta da parada do Mundial de Clubes. O ano que vem tem Copa do Mundo masculina, em 2027 tem Copa do Mundo feminina. E vão parar um mês no meio do ano, todas essas temporadas, por conta das Copas e dos mundiais, de clubes, de seleções e tudo mais. Enfim, é nesse momento que se tem. O Roger falou sobre Gabriel Carvalho, dizendo, olha, ele tem que ser profissional. Disse que conversou com o jogador e o jogador disse que a filmagem não é de agora, é de antes, que ele estava no evento da família também e tudo mais, e que ele preferiu acreditar no jogador. E aí um repórter disse, não, eu tenho informação, tava lá, sei lá, e não é bem assim. E o Roger disse, então vou conversar com ele de novo. Como quem diz? Não tem o que fazer, o menino tá indo embora. Também falou que pediu internamente reforços, não só por qualidade, mas também por quantidade. O Inter precisa ter mais jogadores a partir de agora. Aliás, sobre isso, o presidente Barcelos também falou. Já começando por essas pautas, o presidente disse que vai buscar otimizar a folha salarial do Inter, tem que fazer saídas para ter chegadas. Basicamente é isso. Alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, mas ele disse, nem sempre se consegue contratar quem se quer e nem sempre consegue se liberar os jogadores que quer. Eu quero mandar embora esse e esse, mas às vezes não consegue, né? Então não tem o que fazer. E falou que não está passando pano pro Gabriel Carvalho, mas ele disse, olha, era um evento familiar, mas de qualquer forma, porque era aniversário de algum parente dele, aí tinha os familiares ali, ele falou, ele foi advertido, o presidente disse, e ele falou, não é porque ele foi vendido que ele faz o que ele quer, ele tem que ser profissional, ele não pode jogar uma pelada com risco de se machucar e tudo mais, ele tem que dar exemplo para os demais. Mas o presidente, quando ele começa essa entrevista, ele está bem acelerado. E o presidente começa lembrando o seguinte, olha, a imprensa, e fala até dos identificados em certa parte, tem que meio que ajudar, dizendo, as pautas não são boas. Cobrou a imprensa publicamente. Procurar na internet, ele disse, olha, em 2023 o Inter teve 12 lesões, em 2024 10, e nesse ano tem 13 lesões. Então não aumentou tanto assim como se diz. E aí começou a lembrar, o Flamengo nesse mesmo período tem 9, o Santos 13, o Vitória 14, o Grêmio tem 20 lesões musculares. Tá? Eu não fui checar esses números, mas o presidente explicando, dizendo, olha, tem times que têm muito mais lesões, o Palmeiras também estava nessa lista, tem muito mais lesões musculares que o Inter. Não é o problema o Inter, o problema é que o Internacional está jogando muito como todo mundo no futebol brasileiro, não tem tempo para parar. Ele chegou a dizer, a imprensa não está conseguindo ver treino, mas não dá para treinar, os treinos não estão sendo... O Inter não consegue fazer treino de alta intensidade, porque se treinar, estoura todo mundo. Enfim, é o presidente Barcelos, é o presidente Guerra, são todos os presidentes que assinam o calendário da CBF, não sou eu, né? Mas tudo bem, vou aqui cumprir meu dever de informar. O presidente também rebateu algumas situações que são faladas, que ele disse assim, recentemente... O Internacional era tido como o time que era mais beneficiado pelo VAR. Agora saiu uma matéria dizendo que o Inter é o time que mais tem decisões contrárias do VAR, que é quando o árbitro vai, parece que são 8 até agora. O árbitro vai no VAR, olha e diz, não é pro Inter, é pro outro time. Ele falou, cria-se uma narrativa como se o Inter, sem meu pênalti eu não consigo e tal, mas na verdade é completamente uma outra situação totalmente diferente. Lembrou que no ano passado, nessa mesma rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter estava 3 pontos a menos. E agora está 3 pontos a mais, e a tabela é mais fácil agora, foi mais complicada nesse começo do campeonato, e agora vem jogos, na teoria são mais fáceis, não foi esse o termo que ele usou, mas acaba sendo isso que ele quis dizer. E reclamou até dos identificados que eu disse, porque ele falou, eu passei o dia respondendo sobre o Ener Valencia, porque isso é uma informação que o Ener Valencia estava no Equador, ele não estava aqui, não estava indo para a seleção, sabe-se lá onde estava. Ele falou, cara, o cara estava aqui, e até identificados estavam atrás disso. O presidente acaba reclamando dessa situação, que tem que ver o copo cheio, que o Inter caiu no grupo da morte, classificou em primeiro contra adversários que tinham 3 ou 4 vezes mais investimento, que hoje é o caso do Bahia. Enfim, basicamente o resumo do que foi dito no vestiário colorado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.